Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí. Esse vídeo eu vou mostrar o funcionamento desse carinha aqui. Esse aqui é um termostato W1209. Beleza? Uma plaquinha aí pequenininha, vocês podem ver, ó. Cabe na palma da mão. Uma plaquinha bem usual, um termostatozinho bacaninha. Beleza? Então tem um displayzinho aqui, 7 segmentos, 3 dígitos, ok? Que a gente consegue navegar no menuzinho dele, selecionar a temperatura de set points, selecionar a esterese, beleza? Temos esses 3 botões, aqui é o botão de set, mais e menos, aqui a gente consegue navegar no menuzinho dele, beleza? Aqui para cima e para baixo, diminui, ok? E o set a gente entra no menu de configuração, ele tem 7 menus, do P0 ao P6. A gente consegue configurar aí. Vou falar para vocês na hora de configurar. Que ele é alimentado aqui 12 volts, ó, vocês podem ver, ó, positivo e negativo, 12 e GND. Tem um relézinho aqui bacaninho aí, que a gente consegue alimentar cargas 127 10 amperes. Então aí tiver que acender uma lâmpada, alguma coisa assim, um motorzinho, pode ser bem usual, um ventilador, alguma coisa desse tipo. Beleza? O contatinho sai aqui, ó, no caso LK1. Ele usa o contato normalmente aberto dele. Então setou a temperatura, tu fecha o contatinho aqui, acende esse LED aqui, ó. Esse cara pode funcionar de duas formas, né? Por exemplo, você seta em 40 graus aqui a temperatura. Dependendo da configuração que você colocar C ou H. Se você colocar C, ele ultrapassou os 40, ele fecha esse contatinho aqui. Se você colocar H, ele vai ficar fechado. E quando ultrapassar 40, ele abre. Ok? Então, configuraçãozinha aí de um dos menus dele, que é o P0. Mas vamos ligar ele aqui, ó. Ah, outra coisa, ele tem um sensorzinho de temperatura aqui, ó. Esse carinha aqui. Olha lá, ele é encaixado aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Desenho NTC aí. A gente encaixa aqui. Beleza? Vou alimentar ele aqui, ele é alimentado com 12 volts, como eu falei. Vou colocar aqui 12 volts, ó. Positivo no positivo, negativo no negativo. Então ele já ligou. Então ele está mostrando a temperatura ambiente, a 33,2 graus. Aqui realmente é quente mesmo. Beleza? Se você der um clique aqui no set, ó, você consegue mexer na temperatura de set point, ó, de 0 e 0,1. Ele estava em 34, tô mexendo aqui, ó, 35. Lembrando, esse sensorzinho ele consegue medir entre menos 50 a 110 graus. Então a gente consegue configurar aqui de menos 50 graus até 110, de 0 e 0,1, tá vendo? Então vou deixar aqui em 34 graus, do jeito que estava, ó. Beleza? Dá um set, ele volta para a temperatura ambiente. Para entrar no menu de configuração, a gente aperta 7, ó, segura, ele está piscando. Aí ele entrou, ó, temperatura no menu de configuração. Aí tem P0, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ó. Vamos entrar em cada um para a gente ver. Ó. O que é o P0? Ó? É aquela configuração C ou H que eu falei. Ó. Se tiver em C, ele só vai acender o LED quando ultrapassar a temperatura de set point, que no caso aqui 34. Quando tiver em H, ele vai ficar aceso. Eu vou pôr em H aqui para a gente ver. Ó, ele já acendeu, porque a temperatura está abaixo dos 34 graus. Se eu pôr em C, ele desliga. Ok? Vamos no P1. O P1 é esterese. A gente consegue mexer nela aqui, ó, tá vendo? De 1. Esterese é o seguinte, você setou em 34 graus, por exemplo, vou deixar em 0,1 esterese, vou deixar em 0,3 esterese. Você setou em 34 graus, 7 pontos de temperatura. Aí vamos supor que ele está configurado no C, né? Ultrapassou os 34, ele acende o LED, fecha o contatinho aqui, ó. Beleza? Aí ele só vai normalizar quando tiver 34 menos a esterese. Então, eu coloquei a esterese 2 graus Celsius. Então, ele só vai normalizar em 32 graus. E assim, mesma coisa para a configuração em H.
ok? Então vamos aqui, ó, o outro menu. Então esse é o P0, P1 é esterese. Vamos nesse cara aqui, ó. Esse aqui é a temperatura máxima que ele suporta, 110, né, por causa do sensor. Se colocar outro sensor, poderia aumentar. Agora P3, temperatura mínima, menos 50 graus. Um P4. O P4 é um ajuste de erro aí, ó. Então, se você vê que ele está medindo errado, por exemplo, ele está medindo 35 graus e a temperatura ambiente está, você percebeu que está, por exemplo, 37, ao invés de 35, você pode colocar esse carinha aqui, ó, 2 graus, ok? Ele é um erro dele. P5. P5 é o tempo de retardo dele. Então você consegue selecionar aqui, ó. Deixa eu voltar no P5. De 0 a 10. P5. Então, por exemplo, ele chegou na temperatura de 34, acionou. Né? Você configurou para acionar em 34. Só que se você colocar aqui em 3 minutos, isso aqui é em minutos, ele vai chegar no 34, só depois de 3 minutos ele vai acionar, ok? E por último o P6, que é uma seleção, que é um alarme, né? Você seleciona a temperatura aqui, ó. Deixa eu voltar lá. P7, P6. Selecionou o on-off. Ele, na hora que ele, como você selecionou a temperatura para 110, se ele chegar em 110, ultrapassar 110, ó, e aqui tiver on, ele trava toda a funcionalidade desse carinha aqui. Beleza? É de segurança, eu sempre deixo em off aqui. Beleza? Então vamos ver ele funcionando aqui, ó. Eu vou colocar aqui em C, ou seja, na hora que chegar na temperatura ele vai acionar. Ok, e a esterese, ela já está aqui, vamos ver aqui, ó. P1 está 0,3, ok? Então vamos fazer até um teste aqui para a gente ver, ó. Espera ele voltar. Vamos ver quanto que está o nosso, ó, 34 set point, beleza? Então eu vou segurar aqui para a temperatura aumentar, ó. Mas chegar a 34 ele tem que acionar, ó. Olha lá, acionou. Por que ele não acionou em 34? Porque eu coloquei esterese 0,3, então ele acionou em 34,03, beleza? Então ele só vai desacionar agora quando chegar em 34. Vamos esperar, ó. Tá baixando, 34,6. 34,5, 34,4, 34,3. Na hora que chegar em 34 ele vai desligar. 4,1. Ah, 34 ele desligou. E ele só vai acionar com 34,3 por causa da esterese, ó. Olha lá, viu? Agora, se eu modificar aqui, vamos colocar aqui, ó, outra configuração. Vamos no P0 aqui e vamos colocar a configuração H, ó. Esterese 0,3, temperatura 34. Vamos esperar ele voltar. O que vai acontecer, ó? Ele está desligado porque está em H, né? Ele só fica, no H ele só fica ligado quando estiver abaixo. Então aqui, ó, quando ele estiver abaixo, 34 menos 0,3 que é a esterese, então vai ser 33,7, ele vai ligar, ó. Vou esperar, ó, 34,2, 34,1, 34,0.
33.9, 33.8. Quando chegar em 33.7, ele tem que ligar, ó. Ah lá, ligou. Beleza? Por causa da esterese. A gente colocou o set point 34 e esterese 0,3. E na configuração H, enquanto estiver abaixo de 34, ele tá ligado. Ó. Se eu colocar aqui, ó, para aumentar, ó, chegar em 34 vai desligar, desligou. Beleza? Então ele vai ligar novamente só quando tiver em 34 menos 0,3, que é a esterese, em 33.7. Beleza? Aplicaçãozinha simples aí. Igual eu falei, aqui a gente consegue acionar lâmpada, ventilador. O pessoal usa para chocadeira aí, então coloca uma lâmpada aqui, ó. Ah, eu quero deixar a temperatura em 40 graus. Então, configura em H, né, na configuração H, e coloca 40 graus aqui, coloca, sei lá, uma esterese de 0,1, por exemplo, não tem muita importância a esterese. Deixando em H, ele vai ficar ligado até os 40. Na hora que chegar nos 40, ele desliga. Beleza? Deixando a temperatura da chocadeira sempre 40 graus. Essa é uma das aplicações. Aí, ó, 33.7 ligou. Beleza, galera? Uma plaquinha bacaninha aí. Dá para usar para diversas funcionalidades. E o mais importante, custo-benefício altíssimo. Ela é muito baratinha. Beleza? É isso aí, galera. Mais um vídeo. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.